Quantas vezes você já viu anunciar um filme de um jogo que amava e depois se decepcionou? Hoje vamos compartilhar os traumas e talvez trazer esperança sobre o futuro. Eu sou o Melo e vamos contar pra vocês depois dessa vinheta gostosinha. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, onde vamos falar sobre séries, filmes, sobre a cultura pop em geral. E pra ti, que tem a atenção de uma mosca, que nem eu sempre não tanco essa parte, porque a minha atenção se vai, entendeu? Não faz parte do personagem, é um troço automático. Pra ti que tem uma atenção de uma mosca que nem eu, dá pra ver no horário de almoço, o que é sensacional. Falando nisso, alô iFood, podia mandar umas publi pra gente, né? A gente precisa rangar e quando é de graça é melhor. Pois bem, me acompanham nessa maratona pelos streamings o sommelier de jogos, @Doug. Eu sou fanboy. E também o príncipe do Vales do Havaí, @Bruno. Tamo junto e obrigado por trazer essa memória dessa seleção tão icônica, tão importante da história dos videogames. Eu já contei aqui pra vocês essa história de que por anos eu fui iludido de que o país de Gales se chamava Vales do Havaí e o culpado está aqui diante de nós. Que ele não sabia o nome do país, ele olhou e falou: é o Vales do Havaí. Eu fingi que sabia. Vales do Havaí, pronto. A primeira fake news. Por muito tempo. A primeira fake news que eu caí na minha vida. Durou 30 anos, eu descobri anteontem quando... O que tu ia falar, Bruno? Se Gales não vai pra Copa, tu não ia saber até hoje. Exatamente. Pois bem, a bancada está formada. Vi anunciar um filme de jogo. Já me arrepia até os pelos. Bem, isso tem mudado, né? Qual filme de games vocês viram e gostaram? Gostaram? Pensei que a pergunta ia ser outra. Aí eu peguei você, hein? Gostar é forte, gostar é uma palavra forte. É uma palavra muito forte. Então eu vou começar respondendo a minha pergunta. Sonic. Sonic é um filme que, originalmente, ele teria o famigerado Sonic feio, que inclusive virou um meme lá no filme do Tico e Teco, que é um filme ruim que é bom, que nem a gente falou no último episódio lá, a gente falou sobre filmes ruins que eram bons. Então dê uma chance também para o Tico e Teco, que é um bom filme. Um bom filme. Que traz esse debate do Vale da Estranheza, né, no filme. Mas o Sonic feio ele foi rejeitado pela internet. E o estúdio foi lá, olhou e pensou: já que estão falando que tá ruim, vamos melhorar isso aí. E ficou um personagem supimpa, gostosinho ali, ó. Todos os itens que a gente lembrava estavam lá no lugar. E a história do filme é satisfatória. Eles trouxeram pro filme do Sonic aquela questão da Fórmula Marvel, que a gente já falou em algum episódio do Freecast. E isso acabou combinando de uma maneira deveras gostosa. Porque brincou com a nossa nostalgia, ao mesmo tempo que não machucou ela. Que é aquilo que o Bruno comentou no último episódio, de ter filmes que tu achava bom quando era antigo, e quando tu reviu foi uma bosta. É uma coisa que acontece muito e machuca a nossa nostalgia. Mas quando faz aquele carinho gostoso na nostalgia... Ai, que delícia! Então, teve o Sonic 1 e teve o Sonic 2, que foi um resultado do sucesso. E hoje em dia a gente já pode se lembrar que vai ter uma franquia do Sonic. Vai ter uma série de filmes e eu fiquei realmente curioso, porque eu gostei tanto do 1 quanto do 2. Então, já que vocês não se lembram de cabeça de filmes bons de games que vocês gostaram... Lembrei um. Eu acho que eu citaria o primeiro Mortal Kombat, aquele com os atores super desconhecidos. Aquele filme é gostoso de ver mesmo. Claro que os efeitos são datados, né? Mas era bom, né? Era bom, meu. Entregou o que prometeu, né? Eu não sei se a história tem relação com o jogo, na real. Na época eu não entendia, daí como eu não revi... Não, mas tem coisas tem elementos do jogo, sim. Porque eu revi ele não faz muito tempo, eu acredito que tenha sido em 2019, talvez, 2020.
que tava dando na TV, assim, eu parei pra assistir porque eu pensei, cara, é o filme do Mortal Kombat, isso é um clássico, eu preciso ver. Isso moldou as brincadeiras de infância que eu fazia sozinho com meus amigos imaginários. Então eu preciso dar essa chance. E realmente, é um filme bom. Eu gosto principalmente do que eles fazem com o Scorpion lá, que tem a icônica luta com o Johnny Cage lá no meio do mato lá. Que daí tem o Scorpion lá usando os seus golpes clássicos. Aquilo me marcou bastante. Tenho lembranças gostosas com isso. De fato. Tem também o golpezinho lá do Liu Kang lá, do... Verdade. Tem aquela luta do Liu Kang contra o Sub-Zero também, que eles conseguiram fazer os efeitinhos ali toscos, mas fizeram de um jeito satisfatório ali, aquela luta ali com o Sub-Zero, eu achei também muito bom. Mas, voltando à pergunta que eu tinha feito dos filmes bons e vocês não tinham como me responder de cabeça, então me falem um filme ruim, inspirado em jogos, que vocês se lembrem. Eu me lembro de Street Fighter. Eu não posso deixar de mencionar Street Fighter, acho que 94. Que esse é um filme que... Se a gente tem alguns filmes que, bom, na época a gente achava bom e cria uma memória afetiva e depois passa, né, a rever e tal, e achar uma porcaria. Street Fighter eu acho que foi uma porcaria na sua época e até hoje ele é terrível, assim, terrível. Eu me lembro que aquela sensação assim, que tu tem aquela coisa, né, do jogo e tal. Eu sempre fui muito time Street Fighter, né, os joguinhos de luta, né, aquele Grenalzinho mortal, Street Fighter, eu sempre fui time Street Fighter. E quando vi o filme foi uma decepção, aquele Gaio do Van Damme. Cara, nossa. Só de ter o Van Damme ali já é um troço deveras aleatório. Porque tu olha assim, tem algo errado aqui. Hoje em dia até a gente tá mais acostumado com certos atores famosos fazendo. Não, óbvio. Na época, pequeno, eu olhei, caralho, o Van Damme fazendo um filme do Street Fighter, eu preciso ver. Mas não tinha nada a ver com a história do jogo ali, sabe? Tipo, eu olhava assim, cara, não faz sentido. Primeiro que o Gaio nem protagonista era, né? Assim, de fato, né? Tipo, tinha aí o Ryu e o outro lá, o Ken? Sim. Tinha. E os dois eram tosquíssimos. Eram tipo coadjuvante do coadjuvante, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Tinha aquele era americano, o Ryu? Não, o Ryu era japonês. Tipo, japonês eu não sei, né? Mas ele tinha traços asiáticos. Tá. No caso, eles pegaram e fizeram o seguinte. Tá ligado aquele... Numa analogia com o futebol, tu tem um time ruim, aí tu pega um jogador que é bom, que, sei lá, ele é lateral. Aí tu põe ele no time ruim e coloca ele de meio campo, porque ele vai ser o teu camisa 10. Tem muitos times que fazem isso com os jogadores, tipo, sei lá, no Havaí chega um cara que jogou muito em algum tempo atrás e daqui a pouco ele vira o camisa 10 do time. É mais ou menos isso. Então, o Van Damme, ele era o grande famoso do filme. Então, já que ele é o Gaio ali, vamos fazer ele o protagonista. Foda-se que o Ryu e o Ken são os protagonistas da história. O cara é o maior salário, o cara é o mais famoso, ele que é o protagonista. E aí cagou toda a história. E tinha o Raul Julia também, né? Que era um grande ator, que acho que morreu pouco tempo depois desse filme, né? De câncer e tal. A gente eu fui pensando, né, como é que ele se submeteu aquilo. E eu me lembro daquele Blanca, né? Aquele Blanca que parecia o Hulk do Lou Ferrigno lá dos filmes dos anos 70 do Hulk. Parecia aquilo, cara. Enfim, aquilo me machucou muito na época quando assisti. Aquele Blanca, assim, eu gostava muito do Blanca, não porque ele representava o Brasil no videogame, mas porque ele era legal, sabe? Era divertido ali, o poderzinho dele era legal e tudo. Claro, eu lembro também que eu tinha muita simpatia pelo Dalsin, porque ele tinha os seus golpes lá, o Yoga Fire, né? Yoga Flame. Era muito engraçado. Eu gostava do Dalsin porque ele era mais fácil. Tipo, tanto o Dalsin quanto o Blanca, eles tinham o seu poderzinho de uma maneira meio apelona. Então, por isso que eu gostava deles. E aí tu vê aquele Blanca nada a ver, assim. É muito frustrante. Tipo, hoje em dia eu acho que poderiam fazer um filme baseado no Street Fighter que tivesse esses personagens de uma forma mais satisfatória. Mas eu continuo com medo se fizesse uma coisa dessas. Porque diversas adaptações, num geral, saíram dos trilhos, né?
E o próprio Street Fighter ganhou uma nova versão, só que não em específico Street Fighter geral, mas era específico focado na Chun-Li. Então tem uma passagem da Chun-Li contra o Vega. O filme em si, ele não é uma desgraça, não é. Mas ele tá longe de ser bom. Tipo, não é aquela coisa vergonhosa, mas não é uma coisa que tu pensa assim, vou recomendar para as pessoas olhar, entendeu? Tem um que não pode passar aqui nessa lista, que é o Super Mario. Vocês lembram do Super Mario? Aquele? Lembro. O ator parecia o baixinho da Kaiser. Nossa senhora. Eu vou ter que botar ele na capa agora. O baixinho da Kaiser. Quem teve aquela ideia, mano? Cara, é ridículo. É ridículo. Simplesmente ridículo. E quando anunciaram... Quando anunciaram que teria um novo filme do Mario, eu fiquei cagado. Porque eu pensei, eles vão querer fazer o Mario live action e vão cagar na história novamente, vão fazer um troço ridículo. Aí quando eu vi o trailer esses tempos agora, eu fiquei animado. Porque o filme ele vai ser uma animação em 3D, então não vai ter live action e tal. Então me parece muito mais fiel ao que poderia se esperar. E eu fiquei animado com o filme do Mario, coisa que eu nunca pensei que aconteceria. E além do filme do Super Mario, que foi um fiasco, quais outros vocês se lembram, assim, de cabeça, assim? Porque, assim, num primeiro momento, a gente tinha falado lá do Mortal Kombat, lá do primeiro, que é bom. Imediatamente me lembra do Mortal Kombat 3, que era a aniquilação. Era o 3 ou 2? Não me recordo. Não sei. Esse eu vi no cinema. E na época eu saí super impactado, porque no final do filme rola uma cena em que o Liu Kang, ele faz o Animality lá e vira um dragão e ataca o Shao Kahn e tal. E na época eu saí empilhadaço do cinema, porque eu achei aquilo, meu Deus, que troço espetacular, que troço foda. E aí eu fui olhar o vídeo dessa cena esses tempos e foi um vexame. É ridículo demais. E o filme, no geral, também já não entrega muito, né? Então, tem o Jax lá com... é terrível, cara, é terrível. Mas eu tenho um bem específico, é um jogo que eu gostava muito, que é o Max Payne. Que é um jogo pé no chão, é um drama, uma história policial, sabe? Daí fizeram um filme... E daí no jogo é toda uma história que matam a família dele, porque a esposa dele trabalhava num laboratório que desenvolveu uma droga, estavam testando os moradores de rua de Nova York e tal. E daí no jogo tem 3 ou 4 chefões. E daí tem um chefão, que é o que eles transportam pro jogo, que é o Jack Lupino, que ele é satanista. Tá, mas ele só é satanista, beleza. Só que daí no filme só tem o Jack Lupino como o vilão da história e colocam elementos sobrenaturais no cara. Sendo que é uma história completamente pé no chão, real, sabe? É uma história policial, cara. Patifaram com o troço. Daí o ator que faz é o Mark Wahlberg, que faz o Max Payne no filme. Daí... cara, daí uma patifada completamente desnecessária. Era só seguir ali o roteiro do jogo, que era simples. Não, mas vai lá, mete lá que o cara é possuído. Porra! Cara, tem diversos... Teve diversas... A gente já teve, né, diversas adaptações pro cinema de games, né? Porque é uma coisa meio lógica, assim, um troço que faz sucesso entre as crianças, vamos trazer pras telas que vai dar sucesso também. Só que não, né? Eu tenho uma lista aqui, que é a lista da desgraça, que traz a aprovação desses filmes no Rotten Tomatoes lá. E tem um filme que depois eu quero falar, porque eu não vi esse filme, tá? Mas ele tem 1% de aprovação. E falando de uma forma rápida para não se estender. Não é o do Super Mario, né? Não é o do Super Mario. O do Super Mario, por incrível que pareça, tem 29% de aprovação. Aí a gente tem o Mortal Kombat Aniquilação, que tem 4%. O Street Fighter A Lenda de Chun-Li, com 3%. O Street Fighter A Batalha Final tem 13% de aprovação.
Aí tem o Resident Evil mais recente, que saiu aí, o Bem-vindo a Raycon City, que tem 30% de aprovação, surpreendentemente. E tem o último filme do Tomb Raider, que eu gostei, que ele é muito parecido com o jogo, inclusive, que ele teve 24% de aprovação da crítica. Né? Quer dizer, o antigo teve 24% de aprovação da crítica e o novo teve 53%. E aí tem esse filme que tem 1% de aprovação, que é baseado num jogo de terror, o Alone in the Dark. Eu nunca joguei o jogo e eu nunca vi esse filme. Mas pra ter 1%, 1% de aprovação, deve ter sido uma desgraça. Porque é pior que o Super Mario, sabe? Tipo, é difícil? É difícil bater o Super Mario. Em questão de ser ruim, no caso, né? Tipo, eu fiquei tão curioso que talvez eu veja algum vídeo no YouTube falando sobre ele, porque eu não vou me prestar a ver. 1% é demais até pra mim. E olha que eu sou um sommelier de filme ruim. Mas tem uma outra adaptação, que é do Doom 3, que é entre os Dooms, é o único que tem uma história, e fizeram uma adaptação pro cinema, que inclusive eu vi no Shopping João Pessoa, a única vez que eu fui no cinema do João Pessoa. Cacete, isso é bem específico. E que, tipo, no jogo, os bichos lá que tem são oriundos do inferno. Eles estavam testando uma tecnologia de teletransporte que abria um portal para o inferno. E no filme, por sei lá qual motivo, se trata de um vírus que os caras criaram, que modificava as pessoas geneticamente e eles viravam os monstros. Como eu não tinha jogado, né, o Doom, eu vi o filme e eu gostei. Que isso é um ponto, né? Que quando tu não vive o troço e depois tu vê o filme, muitas vezes tu até gosta. Que tipo, por exemplo, os primeiros Resident Evil, os filmes, eu gostei. Porque eu nunca tinha jogado os 3 primeiros jogos clássicos lá. Eu nunca tinha jogado. Talvez eu tenha jogado o iniciozinho do Resident Evil 2 lá no Bruno, lá nos primórdios do computador que tinha jogo, né? Mas nunca cheguei a jogar extensivamente assim o jogo. E eu vi os filmes e eu tinha gostado, sabe? Mas aí todo mundo critica, todo mundo odeia até hoje assim os filmes. E na época eu tinha gostado porque eu não tenho a bagagem dos jogos, né? Daí fica mais fácil. Mas nem tudo é desgraça, né? Que como a gente falou, também há esperança, graças ao Sonic, que a audiência avaliou com 93% de aprovação. E até os críticos tiveram que se render, porque teve 63% de aprovação. Mas não foi só o Sonic que teve uma aprovação alta, né? Pelo menos do público. No último episódio, a gente tinha comentado sobre o filme do Need for Speed. E ele tá aqui entre os 10 melhores filmes dos games. Em 10º lugar, é verdade, mas tá entre os 10. Com 22% de aprovação da crítica. Mas o público trouxe 57% de aprovação. E é um filme que eu gosto muito. Porque o filme ele não traz exatamente o que é o jogo. Mas ele faz uma coisa que é bem legal. Que eles adaptam a história para uma coisa mais crível de ser real. De que aconteceu, sabe? E é muito bonita a fotografia do filme também. Que é uma coisa que tu espera num filme de corrida, sabe? Então eu realmente gostei bastante do filme do Need for Speed. Além dele, a gente também tem o Terror em Silent Hill, que é o primeiro filme aquele de Silent Hill, que enquanto o segundo ele é muito criticado, o primeiro ele é muito elogiado, né? Até, se eu não me engano, esses tempos a gente estava lendo notícias sobre um remake do jogo e tal, e a gente comentou sobre a situação do filme ter sido fidedigno, né? E deveras assustador também, porque eu gostava bastante do filme do Silent Hill. E por causa dele que eu quis jogar o jogo, inclusive, né? Antes eu não tinha a menor ideia. Ele não é exatamente fiel ao primeiro jogo, mas o lore dele mostra muito do que é o Silent Hill em si. Justo. Também tem na lista o Prince of Persia, que esse eu confesso que eu nunca joguei e nunca vi o filme, então não sou capaz de opinar. É um jogo divertido. Eu gostava muito do layout do personagem. Eu lembro que quando eu
eu era da turma dos RPGistas, né, dos nossos amigos, eu me inspirava muito no visual do personagem pra fazer os meus personagens. Porém, o jogo em si eu nunca joguei e o filme também não vi. Tu ia falar alguma coisa, Douglas? O layout, tu diz a skin. Isso, exatamente. A ideia da vestimenta do personagem, o jeito do personagem, que eu gostava que tinha uma... Eu não lembro de qual dos jogos que era, mas que tem na capa ele, assim, como se ele estivesse caminhando com duas espadas, assim, pra trás. Eu achei aquela figura muito icônica, eu gostava bastante. Tem um filme que é recente, né, que é o Uncharted, que é uma adaptação de um jogo que eu não joguei, não tive o prazer de jogar, apesar de ser muito elogiado. Mas o filme eu achei muito bom. Tanto que isso se reflete até na aprovação da crítica, que é 41%, e a do público em 90%. Agora a minha dúvida é, as pessoas gostaram porque tinha o Tom Holland, ou as pessoas gostaram apesar do Tom Holland? Fica o questionamento. Eu joguei os quatro Uncharted. Não tem muito como dar errado. A história é uma história meio Indiana Jones, assim. Indiana Jones moderno. Tá. Então o filme ficou acho bem que só fiel. O primeiro ali. Eu não sei em qual filme é baseado. Só que o primeiro tem um elemento meio de sobrenatural, assim. Não chega a ser muito explorado. Tem meio que uns monstros no primeiro. Não. No filme é uma coisa mais realista, entre aspas. Tem ele tentando descobrir lá um tesouro, lá um caminho para o tesouro, aí ele vai sendo enganado. Aquela coisa meio a lenda do tesouro perdido lá do Nicolas Cage. Então tem mais aquela vibe ali. E eu gosto. Eu achei bem interessante o filme. Tem o Mortal Kombat, que a gente já tinha comentado, né? O primeiro aquele, com 45% de aprovação. O Tomb Raider, esse último, né? Com 53%. Que ele é muito fiel ao jogo, esse último que saiu. Essa última trilogia que saiu. Que eu joguei o primeiro, já virei, inclusive. Tô jogando o segundo. E é um jogo muito bom. E o filme faz jus, eu gostei. Gostei bastante. Tem o filme do Mortal Kombat, novamente, na lista. Que saiu ano passado. Tá em cartaz, entre aspas, em cartaz, né? Na HBO Max. Que ele é o filme mais fiel ao jogo, assim. Porque ele respeita completamente o lore. Ele é com atores desconhecidos e tudo mais. E são efeitos bem dignos. Tipo, é um filme muito bom. Eu realmente recomendo esse último filme do Mortal Kombat. Porque ele não é uma coisa absurda, assim. Ele é um filme bom. Eu gostei. Realmente gostei. Aí a gente tem o Sonic 1 e o Sonic 2, né? No nosso top 3, nosso pódio. E, inclusive, o Sonic 2 ele tem mais aprovação da crítica do que o Sonic 1. E tem um fun fact no Sonic 2, que ele traz o Knuckles, né? E o Tails também. E ele apresenta pela primeira vez na história o Shadow. Prometendo pro Sonic 3, no caso, né? Numa cena pós-crédito, que eu não pude ver a cena pós-crédito, que se vocês vão se lembrar, quando a gente fala do filme lá do Ultimato no episódio piloto, a gente fala da questão do tempo e de ir no banheiro, né? E no caso do filme do Sonic, por ser o filme do Sonic, eu esperei acabar ali e falei, eu sei que tem cena pós-crédito, mas daí eu vejo no YouTube. E realmente, a cena pós-crédito não tem nada demais, mas é impactante tu ver o Shadow, que é um personagem bastante explorado nos jogos, ganhando essa primeira aparição assim no cinema. Eu fiquei bastante empolgado pro Sonic 3, mais do que eu jamais esperaria. E fechando o nosso pódio e também o episódio, a gente tem o Detetive Pikachu, que pra quem gosta de Pokémon, é o melhor filme e a melhor adaptação de Pokémon, tirando desenhos e coisas do gênero. Eu recomendo fortemente, mas falaremos disso num episódio mais à frente, em que traremos um convidado especial e especialista em Pokémon. Então aguardem. Conclusões, meus queridos, conclusões. Fique sempre com o pé atrás. É um bom conselho. E tu, Bruno? Jogos de games, aliás, filmes de games, de fato, tendem a ter os seus complicadores e a mexer muito com essa coisa, né, do universo, quando mexe com alguma coisa que... né, e às vezes para fazer essa adaptação é difícil, é complicado. Então,
sei lá, como diria o seu Guilherme, né, 83% das vezes a gente acaba se frustrando, né, nesse encaixe de expectativas. É isso aí. Eu vou concluir dizendo que estou ansiosíssimo para o Sonic 3. E por mais que eu vá me decepcionar em algum momento com esses filmes, eu vou estar sempre lá depositando meu dinheirinho e a minha fé. Porque eu acredito que um dia vão fazer uma adaptação digna, que seja sucesso de crítica, na crítica e com o público também. Espero. E que o Sonic tenha sido a porta pra isso. Então, lhes deixo um forte abraço. Nos sigam lá no InstaFreecast. Também nos sigam no TikTok também, que tem vídeos todos os dias lá, se eu não tô enganado. Posso estar falando errado. Todos os dias. O estagiário falou que é todos os dias. Todos os dias, então, temos vídeos no TikTok. E se tiver alguma reclamação, sugestão, ou se quiser mandar uma fanfic lá pro nosso outro programa, e-mail do freecast@gmail.com. Um forte abraço. Nos vemos daqui 2 semanas. Forte abraço aí. Tchau.